Fala, meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. Pod Esporte, que é um podcast aqui dos estúdios da Olá Podcast, que você acompanha lá no site da Olá Podcast, www.olapodcast.com. A gente também está no Spotify, estamos também no YouTube. Aliás, já vai se inscrevendo aqui no canal, deixando seu joinha, que isso ajuda muito a entregar o nosso conteúdo para a galera toda. E hoje a gente está aqui para um papo bem sério, na verdade, um papo que os convidados já deram risada aqui, mas que é um papo muito necessário sobre leis de incentivo, sobre como o esporte anda, como a gente consegue alavancar o esporte de maneira financeira, que é um dos grandes problemas do esporte nacional. Estou aqui com o meu chefe, né, atual diretor de handebol do Esporte Clube Pinheiros, Rodrigo Rojas. Seja muito bem-vindo. Obrigado, cara. E com Gustavo Braco, advogado esportivo, tem uma agência de marketing também, entende muito de lei de incentivo, principalmente estadual e municipal, certo? Obrigado pelo convite, estou bem contente. Imagina, cara, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. E eu já quero começar esse papo aqui, não sendo polêmico, mas a gente entende hoje que o esporte ele é feito através, basicamente, né, de leis de incentivo, porque é uma lei, aí vocês vão me corrigir, tá? Se eu estiver falando besteira, pelo amor de Deus. É uma lei que se tem para poder angariar recursos para o esporte, para se financiar o esporte dentro do Brasil. Esse caminho é um dinheiro público, certo? Certo. A gente não foge muito disso. Então, é um dinheiro que... Bom, explica melhor. É a isenção de um fiscal, né? De algum imposto, que aí é direcionado para dentro. Explica um pouquinho como é que funciona a lei de incentivo de uma maneira geral. eu vou falar um pouquinho da lei federal, que é através do imposto de renda, ou seja, uma renúncia que o governo faz de até 1% do que a empresa que tem o seu lucro real pode destinar para algum projeto incentivado, aprovado pelo Ministério do Esporte, o Ministério da Cidadania. Antigo Ministério do Esporte. Então, na verdade, é uma renúncia que o governo faz daquele valor. Entendeu? E aí depende muito das empresas qual é esse valor. Às vezes empresas de lucro real que tem um lucro muito grande, claro que o 1% vai ser grande também. Enorme. Bancos, por exemplo, tem um bom dinheiro de 1% para a gente utilizar no esporte. Entendi. Aí municipal, mesma coisa, estadual, mesma coisa. Mesma coisa. É importante falar que as leis de incentivo elas existem porque existe o dever constitucional do governo federal de fornecer o esporte, né? Faz parte do direito do cidadão e é um detalhe importante que o governo ele não tem braço para poder fazer tantas ações ou para poder cuidar tanto do esporte. Então, como é que ele se organizou? Ele terceiriza essa organização do esporte no Brasil através das leis de incentivo, né, permitindo que o recurso que eles receberiam normalmente seja utilizado no esporte e faz só essa gestão e fiscalização. Tá? Então, hoje em dia, basicamente, o que acontece num âmbito geral, não só falando de lei de incentivo federal, estadual ou municipal, mas em geral as leis de incentivo elas existem por uma obrigação constitucional, né, do esporte ser oferecido, porque é uma opção de lazer, é uma opção de saúde, é uma opção que traz muitos benefícios para o cidadão. E além disso, o que vale é que as leis de incentivo elas vêm então para completar essa falta de pessoal, vamos dizer assim, que o governo tem de fazer essas autorizações, vamos dizer assim. Então, eles permitem que você capte recurso, né, através da empresa, dependendo da lei de incentivo, dependendo do imposto que você está direcionado ou está querendo, né, ambicionando, mas ele faz com que você consiga então utilizar esse recurso, que é um recurso de imposto, como vocês já falaram, para aplicar no esporte. Entendi. Tá? Então, assim, eu acho que é bem claro que grandes clubes de futebol, de voleibol, de basquete, que eu falo que quer dizer, futebol é religião, aí depois a gente vem para baixo. Aí eu acho que basquete e vôlei estão um passo à frente das outras modalidades e aí a gente vem pro resto aqui de baixo. Essas modalidades que estão aí no topo da cadeia, com certeza elas entenderam isso muito antes de todo mundo, se organizaram muito bem e fazem um uso bem feito dessa lei de incentivo ou não? Fazem. Não, eu acredito que assim, a lei federal ela existe desde 2006, ela foi sancionada em dezembro de 2006 e ela existe desde então. Ela começou a
ser aplicada em 2007, meados de 2007, porque tem todo um procedimento, depois que ela sancionar, a lei é sancionada, tem todo um procedimento que eles têm que criar para as pessoas poderem, para as entidades poderem se aplicar. Então, assim, de lá para cá, todo mundo evoluiu muito. Tanto os analistas dentro dos governos, seja federal, municipal, estadual, como as entidades que eram proponentes. Então, todo mundo cresceu muito junto. Até os entendimentos foram se adequando. A gente teve há pouco tempo aquela história de os atletas que tinham uma ajuda de custo vinda de Bolsa Atleta não poderiam receber de projeto incentivado por causa da sobreposição. Tudo isso foram entendimentos que foram sendo acordados. Ajustados. E que, graças a Deus, isso daí especialmente foi dado passo para trás, né? Glória a Deus. Porque, na verdade, assim, eles entenderam que o atleta tem que estar bem para poder executar o que ele faz de melhor, que é jogar, nadar. E aí você já falou do atleta, é um ponto que eu quero entrar, porque aí no meu raso conhecimento da lei de incentivo, eu sempre escutei falar que o dinheiro incentivado, esse dinheiro que vem através de lei de incentivo, ele não pode ser utilizado, por exemplo, para pagamento de salário de atleta. Certo, é isso? Isso é um fato. O grande diferencial é que, assim, salário de atleta profissional realmente não pode. Agora, ajuda de custo é diferente de salário de atleta. Entendi. A questão do salário muda quando eu tenho um contrato profissional assinado. Exatamente. Se não tenho esse contrato profissional, ele implica em uma ajuda de custo. Não é tipo, até X reais é ajuda de custo e depois disso é salário. Na verdade, o esporte no Brasil, 90% ele é amador. Se eu não sei. 90% é amador. Então, o que acontece é que o esporte profissional ele não é beneficiado através das leis de incentivo. A gente vê hoje em dia, até inclusive em equipes de profissionais de basquete, por exemplo, o Flamengo, você vê a marca da lei de incentivo nas roupas deles, mas isso não significa que eles estão recebendo Bolsa Atleta, por exemplo. Isso aí é uma contrapartida que, por exemplo, a equipe do Flamengo oferece para o patrocinador dele para poder custear, então, salários de bolsa para os atletas mais jovens, para poder custear estrutura, bola, quadra, comissão técnica. A comissão técnica pode o salário? Pode, sim. Entendi. Pode. Que, se a gente for, inclusive no site do próprio Ministério, da Secretaria de Esporte do normal. Governo. Quando falar especial. Ministério de Esporte, está falando do Ministério da Cidadania. Tem um item que eu acho que facilitou muito a elaboração de um projeto incentivado. Porque antigamente, quando a gente fazia projeto incentivado, a gente fazia na mão. A gente pegava lá um formulário em Word, a gente preenchia tudo e aí saía correndo atrás de 3 orçamentos para cada linha que a gente tinha colocado lá de despesa para aquele projeto. Hoje tem uma abinha dentro do site do Ministério que é tabela de referências de valor. E se você entrar lá na parte de recursos humanos, tem supervisor, técnico, treinador, com salários. Tipo, o salário que você pode, que até uma faixa que entra, por exemplo, no seu projeto de lei. Você pode pagar até tanto para o... Exatamente. Depende do currículo do técnico. Do técnico. Se o técnico é um técnico que foi técnico de seleção olímpica, ou é um técnico que vai subindo os patamares. Como é o Bolsa Atleta? Bolsa Atleta nacional, estudantil, internacional. Entendi. E é como o COB também se baseou a vida inteira para ajustar os salários de plano de carreira lá deles. Que isso facilitou muito para quem elabora um projeto. Isso que eu ia... Era o meu outro ponto agora, já pulando, já que você adiantou. Diogo resolveu montar uma equipe de badminton. De handball não vou montar a equipe de handball, mas de badminton. Quero escrever um projeto de lei para ser homologado lá e depois captar. Eu consigo? É fácil hoje eu pegar ali, pessoa física, consigo escrever isso? Primeiro, assim, você, pessoa física, consegue escrever, porém você vai ter que ter uma entidade sem fins lucrativos para ser o proponente do seu projeto de badminton. Entendi. Que não vai ser de handball, eu já entendi. Vai ser o Diogo Badminton Clube. Aí como CNPJ. Ou associação dos fãs do Diogo. Entendi. Ixi, esse tem pouco. Esse aí não vai dar para frente, não. Mas você consegue escrever porque o site da Secretaria de Esportes do Governo Federal tem alguns tutoriais. Se você for seguindo os tutoriais, com certeza você consegue escrever um projeto.
é que a gente que já está há bastante tempo fazendo isso, tem algumas coisinhas que determinam, algumas palavras que determinam se o seu projeto está na manifestação de um projeto de alto rendimento ou de participação. Porque se você vai confundindo o analista com alguns termos, o seu projeto vai ser devolvido para você ajustar. E aí fica nessa história inteira que aí a gente trava e tudo. Exatamente. Entendi. E aí falando até um pouco da sua empresa, né? Fala o que ela faz, né? Ela escreve hoje esses projetos, é isso? Exatamente. O B16 Incentivo, né, é a empresa que eu trabalho, né? O que a gente faz, na verdade, a gente é procurado normalmente por clubes, por associações, por ONGs, que trazem as ideias, e o que eu faço é a 4 mãos escrever o projeto. Porque não adianta só o Diogo me trazer o conceito. Eu preciso mostrar para ele se é dentro desse conceito que ele quer que a gente está adequado a conseguir uma aprovação. E o que o Rodrigo falou é verdade. O que você precisa saber é a técnica. Né? E a partir do momento que você ganha experiência e adquire essa técnica, você consegue passar essas barreiras que são criadas, que são naturais e importantes, né? Até para que as pessoas que consigam chegar lá e escrevam um projeto de incentivo realmente consigam executar. Porque não adianta também você querer escrever um projeto, querer executar um projeto e não ter nenhuma capacidade para isso. Entendi. É a parte técnica do negócio. Exatamente. Mesmo. Por isso que existem empresas hoje, não só a sua, né, mas existem diversas que são especialistas nisso, de escrever o projeto, de entender qual caminho. Ter essa técnica, né? Ter essa técnica para poder, lá na frente, na hora de captar o recurso, né? Primeiro, ser homologado, né? Tá autorizado a captação. Né? Autorizado a captação. E aí, depois desse momento, que aí eu acho que vem a parte que mais pega. Né? A parte comercial do negócio. Que é a parte comercial, que é ir atrás de quem que vai, como que vai. Sim. Eu já ouvi falar, não sei se é verdade, que muitas pessoas já tem quando elas começam a escrever o projeto, já tem a outra ponta amarrada, né? Já tá lá, ó, por exemplo, vamos ver a marca aqui. A Olá Podcast quer patrocinar. Alô, Brunão. A Olá Podcast quer patrocinar o time de handball do Pinheiros. Então, a Olá Podcast pede. Ia ser bom, né? Tá pede para que a B16 Incentivo escreva um projeto que vá beneficiar exatamente. Entendi. Isso acontece muito. Sim. Acontece. Da outra ponta já está amarrado. Acontece até porque, assim, hoje no governo federal, para o seu projeto ser analisado tecnicamente, você tem que ter algum patrocinador meio que amarrado com o seu projeto. Porque antigamente, os analistas do Ministério, eles gastavam um tempão analisando um monte de projeto, e esses projetos eram aprovados para depois serem o proponente captar recurso. O que acontecia? Muitas vezes não captava recurso. Então, era um tempo perdido, jogado no lixo desses analistas. Porque a quantidade de projeto é gigante. Eu imagino. Porque o tempo que demandava essa análise era muito grande. Então você acabava não conseguindo ter o seu projeto aprovado para captação. Você apresentava um projeto, às vezes, num ano, ele ia ser aprovado só no outro ano, porque ele ficava numa fila de análise. A partir de então, desde o ano passado, né? Houve essa alteração que foi importante. O que eles fazem inicialmente é só uma análise superficial, documental, basicamente, e de viabilidade. Eles analisam então o seu projeto para saber se realmente o Diogo sabe o que ele está fazendo, se está dentro do que o Ministério espera, se realmente ele tem alguma experiência que prove que ele vai conseguir fazer, e aprova o teu projeto. Só que não significa que você vai conseguir executá-lo. Por quê? Porque você tem o projeto embaixo do braço, passa para essa questão comercial, você inicia essa fase de busca do recurso. Que tem um período também, né? Tem um período. Que dura um período. Em todas as leis no país inteiro você tem um período de captação. O federal, por exemplo, hoje são 3 anos fixos. Por causa da pandemia, né? Eram 2, aumentou para 3. Prorrogaram um ano. Prorrogaram um ano. Então hoje eu escrevo um projeto, o projeto foi homologado, eu tenho então 3 anos para... 3 só por causa da pandemia, mas vai ficar 3 agora? Não dá pra saber. Não dá, tá. Pode ser que volte. Aí eu tenho 3 anos para bater de porta em porta lá, tem um projeto aqui incentivado, entender e tudo. No mínimo 2. Isso a gente pode te garantir. Antigamente era 1, renovável por mais um. Aí eles falaram, não, acabou, não vai ter mais renovação, vão ser 2 direto. Assim, eu do meu lado aqui, leigo, atleta do negócio, eu não vejo muito porque a empresa fala, não quero não. Né? Acho que, cara, você está envolvendo seu nome com esporte, devem ter 300 milhões de nuances aí para a empresa falar, olhar para um projeto e falar, não, esse daqui não quero, esse daqui ok. Eu vejo, eu acho que vocês devem ter se dado aí, mas muitos projetos sociais se aproveitam muito disso, né? Acho que as empresas olham muito para essa história do social, mesmo porque a gente não tem um país que tem uma cultura esportiva grande. Então, para eu dono de empresa aqui, né,
não vou derramar um dinheiro absurdo, né? Por mais que seja, não é derramar um dinheiro, vou isentar esse meu dinheiro para o esporte de rendimento, já que eu tenho aqui um projeto social que talvez dê muito mais visibilidade, atenda a minha... Né, os filhos dos funcionários. Os filhos dos funcionários, exatamente. Um projeto que aconteça nas redondezas onde a fábrica atua, isso acontece muito. E é uma coisa que a gente nunca vai saber, porque enquanto a gente não tiver... E quando eu falo esportes, eu falo daqui do cano de baixo, tá? Eu não tô falando... Quando a gente fala esporte, a gente já pensa futebol, pensa vôlei, basquete. Não, tô falando do cano de baixo. Enquanto a gente não tiver modalidades organizadas, confederações organizadas, o interesse dessas empresas vai ser nenhum. Né? Eu vou ter muito mais interesse em colocar o meu nome dentro de um projeto social que ajuda crianças carentes em Heliópolis, por exemplo, ou então até o próprio... O projeto do Movimento Especial que veio até aqui no Podsport, que a gente conversou aqui, é um projeto que trabalha com crianças especiais, trabalho fantástico que eles fazem. De repente a empresa olha para isso, pô, não vou querer botar ali a minha isenção ali, o projeto, do que vai com handball, por exemplo, né? Fazendo aqui a meia-culpa que eu tenho propriedade para falar, porque eu conheço o esporte e sei como que é. Então... Eu, dono de empresa, eu entenderia isso completamente. Sabe o que acontece muito em empresas, entrando um pouquinho nesse assunto, depois, enfim, a gente vê se continua ou não, mas o que acontece muito em empresas em relação a projetos paradesportivos é que, normalmente, as pessoas têm relacionamento com um filho que tem problema de deficiência, ou então um neto que, enfim, tem uma paralisia e tal. Apelo, né? Por afinidade. Então acontece muito isso. Você vê às vezes algumas empresas apoiando projetos e elas só estão fazendo isso porque tem algum diretor lá que tem um filho que tem um problema e ele fala, poxa, eu estou ajudando meu filho, mas eu quero ajudar outras pessoas que estão na mesma situação, porque eu sei o quanto isso é grave, entendeu? Eu sei o quanto é difícil a família lidar com uma criança especial em casa. Claro, e assim, imagina você dono de empresa, por mais que seja através de lei de incentivo, mas um monte de confederação envolvida em escândalos. Eu vou colocar o meu nome ali, eu vou colocar a minha marca ali, não tem nem o porquê. Por que eu vou aparecer ou não vou aparecer, porque a maioria das modalidades é obscura, né? Nesse período, esse período agora que a gente vive esse limbo de pós-olímpico, porque esqueceu já tudo que aconteceu há 2 meses atrás, né? As coisas... Quem ganhou medalha ainda tem um pouquinho de evidência, você escuta falar. Agora o resto, cara... Ninguém sabe que você que foi, né? Você sabe o rugby feminino, o rugby que é um exemplo, total, case de sucesso total. Mas você lembra quanto que foi o jogo do rugby feminino na Olimpíada? Ninguém lembra, cara. Então isso é... Mas você está entrando num assunto que eu acho que é o principal para o esporte, Diogo. Você falou de 2 coisas. Primeiro, não tem visibilidade. Eu acho que daqui para frente essa visibilidade vai ser muito mais direcionada. Então, por exemplo, a gente sabe que está tendo um campeonato de handball lá em Recife, do cadete feminino, cadete masculino, e estão transmitindo pela internet. Não tem nenhuma televisão lá transmitindo. Daqui para frente, acho que cada vez mais isso vai acontecer. O próprio Mundial de Clubes que você foi, quem estava no Brasil estava assistindo pela internet. Sim. Porque nenhuma TV... Hoje não se tem mais essa desculpa do não tem espaço na TV. Se cria o espaço. Exatamente. E a outra coisa é a parte da profissionalização ou gestão bem feita de alguma coisa esportiva para dar credibilidade para que tudo aconteça. Independente se o dinheiro vem de uma isenção de governo ou de um dinheiro bom de marketing. Eu acho que essas duas ações são as mais importantes daqui para frente. Com certeza absoluta. Gestão, eu acho que é tudo. É a palavra, né, deveria ser desde sempre, mas agora mais do que nunca. Por isso que eu falo que para quem me procura para fazer projeto, para elaborar projeto e tudo, eu falo para eles, projeto incentivado, não sei se o Gustavo concorda comigo, é uma ferramenta de uma gestão esportiva que ela tem um detalhe específico dentro daquela gestão. O Clube Pinheiros, que você é atleta lá, você sabe bem como funciona. O clube ele sempre teve nesse ponto tudo bem claro. Projeto incentivado do clube era para custear alguns RHs e quando ia comprar algum equipamento, porque projeto incentivado você tem inúmeras finalidades ali. Uma delas é infraestrutura. Ou até compra de material, compra de uniforme, tudo isso você pode colocar dentro do projeto incentivado. No Clube Pinheiros os caras definiram bem isso. Falaram assim, olha, o projeto incentivado vai ser para RH e toda a parte e agora tem CBC também, que está ajudando bastante, porque
Antes os clubes faziam convênio com o governo federal, com alguns governos estaduais também. Com a chegada do CBC, esses convênios acabaram. Só abre um parênteses e fala o que é CBC. O que é o CBC? CBC é o Comitê Brasileiro de Clubes. Ele começou como uma entidade para apoiar os clubes, era quase como um sindicato nacional de clubes, e aí virou um comitê. Então hoje o CBC, o Comitê Brasileiro de Clubes, ele tem a mesma verba que os dois comitês que a gente conhece, o Comitê Olímpico Brasileiro e o Comitê Paralímpico Brasileiro. Legal. Entendeu? Então, e tudo muito estabelecido. Eles têm X% para esporte olímpico, para desenvolvimento, para alto rendimento, e é sempre através digital. Então não tem erro. E o próprio CBC, desde que ele começou, ele teve que... Todo mundo foi aprendendo um com o outro. O CBC com os clubes e os clubes com o CBC. Então hoje quem está no CBC, eu posso te falar que tem muito a ganhar. Até porque várias competições de todas as modalidades que a gente conhece estão sendo custeadas pelo CBC. Importante falar que o CBC, a origem do recurso CBC é da Lei Piva, né? Ele vem das loterias, não tem a ver com renúncia fiscal. Entendi. Exatamente. Então é um percentual do valor que as pessoas no Brasil apostam, né, em todas as lotéricas, né, no país, e esse percentual que é o mesmo dinheiro que o COB recebe. Exatamente. Sim. Entendi. Sim. Eu já fui, depois dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, eu fui homenageado no CBC. Fica ali em Moema, não é? A sede tinha uma sede, pelo menos, em Moema, ali na... Agora é em Campinas, né? Eles estão com uma sede... Tinha uma casa ali, eu sei que foi CBC, eu recebi um negócio lá do CBC. Era ali. Mas não sei se ainda é. Alugaram a casa pra você receber o prêmio. Eu acho que deve ter sido. Mas era, acho que bem comecinho, não sei, 2015. Pode ter sido no começo, porque a turma toda que começou o CBC era uma turma que tinha um envolvimento com o Sindiclube. Sindiclube, confundi. Sindiclube, boa, Rô. É isso mesmo. É em Campinas. O CBC hoje é em Campinas e tem uma sede Sindiclube. Desculpa, errei. Tá certo. Você falou CBC pro clube, Sindiclube, eu confundi. É isso aí mesmo. E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Talvez seja uma saia justa. Se for, vocês não respondem, tá? Acostumado. O problema do esporte no Brasil é dinheiro? Não, pra mim não. Depende da fonte. Mas não é. Dinheiro tem. Deixa eu até te dar um exemplo. Há uns anos atrás eu estava atuando na minha modalidade. Você sabe que isso dói meu coração, você responder que não é dinheiro, né? Mas o problema do Brasil, Diogo, não é dinheiro. No esporte não é dinheiro. É gestão. É gestão. 100%. E é isso que eu ia te falar. Eu estava na eleição de um presidente de uma confederação, estava lá no Rio de Janeiro, e no café da manhã, 5 presidentes de federação conversando numa mesa, por acaso eu estava na mesa também, e eles falaram, não, porque eu preciso de dinheiro para comprar equipamento, para comprar isso aqui. Eu ouvindo a conversa, falei assim, gente, isso é a coisa mais fácil que tem. Se você escrever um projeto bem feito, equipamento você vai ter. Quem você tem para utilizar o equipamento? Qual é o objetivo que você quer com esse equipamento? Então aí a gente começa a voltar naquela história da gestão. A preocupação está lá na frente, não está aqui na... Quem você vai capacitar para estar ali? Aí depois eu vou pensar num equipamento melhor. Exatamente. Esse caminho que se E a outra coisa assim, eu vou construir um ginásio de basquete 3x3. Tá bom. O dinheiro a gente consegue para construir. Quem que vai manter esse ginásio? Qual é o projeto que a gente vai fazer? Vídeo de Jogos Olímpicos, né? Vídeo que está acontecendo lá. A gente teve agora o Campeonato Brasileiro Juvenil de handball masculino e feminino, que foi no Parque Olímpico. Parque Olímpico. Quem visitou lá, quem esteve durante os Jogos Olímpicos e vê hoje o Parque Olímpico... Tá diferente. Só um pouquinho, né? Eu passei na frente da tristeza, cara. E aí, assim, por essas coisinhas que eu falo assim, o problema não é o dinheiro. Se a gente tem dinheiro para construir... quantidade de estádio que a gente construiu na época da Copa e tudo, você consegue fazer chover em modalidades individuais, por exemplo. Mas aí que eu volto. Qual é o objetivo? Eu vou investir em todas as modalidades individuais via projeto incentivado. A gente faz para todas as modalidades individuais. Meu objetivo é formação, meu objetivo é Olimpíada, ou meu objetivo é medalha olímpica.
São coisas diferentes, são investimentos diferentes. Então, quando alguém me procura fazer um projeto incentivado, primeira coisa, o que você quer com o projeto? E eu já tive uma experiência em 2008, me chamaram para fazer um projeto, eu fiz um projeto incentivado federal, e a pessoa chegou para mim e falou assim, olha, o meu objetivo é ser campeão do Troféu Brasil. Tá bom, então vamos desenhar um projeto para esse objetivo. E aí, você que é atleta, você sabe, se a gente vai conseguir chegar nesse objetivo ou de ser campeão ou não, é uma outra coisa. Mas a gente desenhou tudo para que isso aconteça. Como você foi para o Campeonato Mundial de Clubes. Deu as condições. Você deu as condições. Você foi para o Mundial de Clubes, lá na Arábia Saudita. Pô, seu objetivo não era ganhar? Claro. Ganhou experiência pra caramba. Sim. Então, assim, alguns detalhes no esporte, você vai saber fogem só... do campo do papel. Exatamente, de montar um projeto. Aqui eu garanto medalha olímpica. Não garante. Mas você tem como aumentar as chances, desenhar um caminho para que isso seja possível. Exatamente. Né? Então, só que eu acho que o problema, você tocou num ponto interessante há um tempo atrás agora aqui no nosso papo, que você falou que as pessoas não entendem a lei de incentivo como uma ferramenta. Elas entendem como um meio, como uma solução, né? E aí é outro assunto que eu quero trazer para a mesa, que é a história do, que você também já falou, do dinheiro bom, né? As pessoas às vezes não entendem, falam, não, é o dinheiro bom, o dinheiro incentivado. O dinheiro bom é o de marketing direto, né? Onde as empresas colocavam antigamente, principalmente se tinha muito esse, que era o patrocínio não direto, que todo mundo falava, preciso de patrocínio, o esporte precisa de patrocínio. Era isso, era o patrocínio direto. E com a história da lei de incentivo, eu acho que parece que tanto as modalidades quanto os patrocinadores, não é regra isso, mas tanto as modalidades quanto os patrocinadores se sentaram ali nesse platô do eu tenho dinheiro, eu não preciso mais fazer nada, eu não preciso ativar, eu não preciso divulgar minha modalidade, porque o dinheiro tá vindo, as modalidades conseguem captar, né? Eu pergunto para vocês, algumas pessoas já vieram aqui, a gente já teve esse assunto no meio. Qual é o melhor dos mundos? É você ter o patrocinador, que é o dinheiro bom, ponto. É você ter a lei de incentivo ou é o esquema híbrido? Quer falar primeiro? Eu falo depois. Eu acredito sim na lei de incentivo, mas eu não confio na lei de incentivo. Porque a lei de incentivo originariamente ela vem de uma lei, e uma lei pode ser revogada a qualquer momento. Então, a partir do momento que uma ONG, um clube, depende única e exclusivamente disso, ela fica refém de uma continuidade. E é uma continuidade que a gente não sabe se vai acontecer ou não. E esse é um problema grave no Brasil, porque a gente vê muitos cases que acabam sendo interrompidos justamente por causa disso. Hoje existe a lei de incentivo ao esporte federal, estadual e municipal, como a gente está falando, mas, enfim, se de repente muda o presidente ano que vem e ele resolve revogar essa lei, acha que o esporte tem que ser feito de outra forma, e aí, o que você vai fazer? Então, somente através de convênio, por exemplo. O mesmo recurso que é destinado à renúncia fiscal vai ser destinado diretamente para os clubes ou diretamente para as confederações, a gente não dá para saber. Então, uma maneira sustentável de você ter projeto hoje é sim uma forma híbrida. Por quê? Porque você consegue utilizar o recurso direto para pagar ações que você não pode pagar com a lei de incentivo. E a lei de incentivo em si, porque a empresa acaba contribuindo e você tem esse recurso para poder executar o seu projeto. Mas depender única e exclusivamente da lei de incentivo, para mim, é o pior dos cenários. Porque você fica refém. Acho que esse é o ponto da questão. Entendi. E hoje, normalmente, as pessoas procuram, e até as empresas querem botar o dinheiro através da lei de incentivo. Porque criou-se um hábito de... Então esse é o meu medo também, Diogo. Porque no meu entendimento, se você tem hoje um pacote amarrado com alguma marca, isso é muito mais saudável para todo mundo. É mais saudável para a equipe esportiva, seja ela qual for, para a marca que sabe aonde ela está colocando dinheiro e aonde todo mundo quer chegar, e para a entidade que cuida dessa equipe esportiva. Então, assim, no meu entendimento, e aí o dinheiro incentivado, ele é muito engessado. Por exemplo, vou voltar de novo no exemplo do Mundial de Clubes. Não teve 1 centavo a mais para a equipe do Pinheiros ir para a Arábia Saudita no Mundial de Clubes.
Se você tem uma parceria muito sólida e vai para o Mundial de Clubes... Que apareceu, né? Não é que tá, assim, só para... Não estava na orçamento, não estava na previsão. Tipo, você tem um campeonato sul-centro-americano que classifica para o Mundial, mas você não tem a garantia que vai para o Mundial. Exatamente. Apareceu o Mundial. Apareceu o Mundial. Só que você tem a sua verba de lei de incentivo e tá ali bonitinha, que não pode ter uma vírgula fora. Não, às vezes não custeia esse Mundial. Não, e não você custeia porque não estava na previsão. Não estava na previsão. E aí, quando aparece, e aí? E aí? Aí você vai do jeito que dá para ir. A gente não vai como foi o Barcelona, a gente vai como a gente... Talvez, por exemplo, foi na Arábia, talvez tivesse essa grana a grana boa, né? A grana é boa que você falou, né? Grana boa. Dinheiro bom. Dinheiro bom, Talvez fosse uma semana antes. Exatamente. Conseguisse ir para a Europa 2 semanas antes para fazer amistoso, para não sei o que e tal. Tá confuso, enfim. É isso. Como a gente só depende da lei de incentivo. Então, assim, a história da lei de incentivo, eu acho que você falou, foi muito bem quando você fala que a lei de incentivo ela tem que ser uma ferramenta. Não tem que ser o meio do negócio. Ela não é o objetivo final. E lá atrás, quando a lei federal começou, todo mundo falava, a lei de incentivo, a lei de incentivo. E eu via que muita gente, às vezes não tinha nem o projeto social nato ali. Ele estava criando um projeto social para elaborar um projeto. Mas já estava homologado para captar. Você entendeu? É uma coisa... E eu acho que são coisas diferentes também, Diogo. Acho que hoje o entendimento mudou um pouquinho, mas há um tempo atrás todo mundo achava que projeto incentivado era só se fosse projeto social. Não faz sentido. É porque se confunde com a história de não posso pagar o salário do atleta. Tenho quase certeza que é isso. Projeto social porque não posso... Mas assim, uma coisa não depende da outra. Até porque dentro das manifestações do governo federal você tem projeto educacional, projeto de participação e projeto de alto rendimento. Esse alto rendimento não significa que eu estou elaborando um projeto para adulto. Eu posso estar elaborando um projeto para base competitiva. Entendi. Ou seja, é um projeto de competição. Eu estou formando atletas para chegarem realmente no alto rendimento. Não deixa de ser o objetivo final alto rendimento, né? É alto rendimento. Porque eu falo isso porque eu quando eu vim para São Paulo, eu vim jogar numa equipe que ela não existe mais. Eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro. Tá demorando. Lugar bom. Eu sei. Maravilhoso. Alô, Niterói. Os caras da vela de lá são bons. Só um pouquinho, né? O pessoal mais ou menos de lá. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu vim para jogar numa equipe que não existe mais, que era a Metodista São Bernardo. Sim. Que tinha um modelo, cara, e eu tinha 19 anos. Na primeira vez que eu vim, eu tinha 16, então eu nem entendia, eu só achava muito legal tudo. Tinha um patrocínio da Petrobras, direto, dinheiro bom, direto. Tinha um convênio com a prefeitura onde a mantenedora da equipe era a Universidade Metodista de São Paulo. Tinha um convênio com a prefeitura do qual o acordado era Metodista colocou X, prefeitura coloca X. Metodista colocou 2X, prefeitura coloca 2X. Então dobrava. Uhum. E aí você tinha essa verba e tinha a verba de Petrobras. Cara, projeto social com mais de 1.000 crianças, atletas muito bem remunerados, se tornou uma potência. Esse ano passado, com o título da Liga Nacional que foi dividido, que o Pinheiro, se eu não me engano, igualou a quantidade de Liga Nacional que a Metodista tinha, e já não existe a equipe há bastante tempo. Então, eu acho que é um case de sucesso, assim como teve, por exemplo, no vôlei lá atrás, o Leite Moça, né, em Sorocaba, né? Então, assim, são projetos que ficam na nossa cabeça muito por quê? Porque se marcou com a história do Leite Moça, e eu não vejo hoje as empresas que aportam dinheiro através de lei de incentivo, não que aportam dinheiro, deixam, mas enfim, que apoiam as equipes ou os clubes através de lei de incentivo se preocupando com isso. E eu acho isso péssimo, tanto para a marca quanto para a modalidade, principalmente. Porque se a empresa que tem uma grana, tem um nome grande, então vamos pensar na empresa. Eu tenho medo de falar de empresa. Coca-Cola. Olá Podcast. Olá Podcast, no Olá Podcast. A Olá Podcast, ela quer ativar, então como é que ela vai ativar? Vai colocar a torcida da equipe Olá Podcast Handball Diogo, vai todo mundo ter um fonezinho para torcida, vai ter um microfonezinho para bater e tudo. Então, assim, isso traz gente pro ginásio, isso torna o jogo um espetáculo maior, isso torna um pouco de NBA a história. Show. Né?
você torna o show. E eu não vejo as empresas preocupadas com isso, tão poucas modalidades, né? Indo para as empresas, captou aqui, pô, o que você acha da gente? Até os clubes mesmo, as equipes chegarem nas empresas, pô, legal, você é meu parceiro, igual você fez com a história né, que a gente tava falando ali fora. Vai atrás da empresa, pô, que legal, que tal a gente fazer isso aqui para ativar a marca de tal maneira? Eu duvido que a marca fale, não quero fazer. Pô. Eu duvido. Então, às vezes, a gente fica pensando aqui como atleta, como clube, esperando a marca fazer, mas a gente também, como atleta clube, não vai lá na marca e fala, pô, o que você acha? É criar o relacionamento. Né? Porque, de repente, esse ano ele não aportou nada de dinheiro bom. Mas, o cara tá indo atrás de mim para fazer... Pô, ali tem caminho. Ali eu posso... Mas cara, eu acho que tem que ser uma parceria, Diogo. Exatamente. Seja dinheiro incentivado ou dinheiro bom... Eu acho que tem que ser... essa parceria tem que ser bom para todo mundo. Uma troca, né? Tem que ser uma troca. A empresa tem que ter a valorização da sua marca, não pode ser ligada a nada negativo. E quem recebe o recurso, a ONG que recebe o recurso, claro, está sendo beneficiada, mas também tem que devolver. Exato. Os dois lados têm que querer. Acho que a palavra é querer fazer acontecer, querer devolver. Né? Devolver de qual maneira? Não sei, sentar, pensar e... Sabe, existem ações tão simples que são possíveis de fazer, cara. Ações pontuais, né? Você pode fazer alguma coisa dirigida para a empresa. Exatamente. Leva os atletas lá para trocar uma ideia com os filhos dos funcionários. Faz uma clínica. Faz uma clínica. Você conhece o handball, leva lá uma bola cheia de... Você sabe que a gente usa cola? O cara vai cola. Sabe, tem muita coisa que dá para se fazer de aproximação das marcas e dos clubes que eu vejo assim que... Levar atleta olímpico do handball para falar na empresa sobre a experiência de ter ido para a Olimpíada. Tem um monte de coisa que é possível fazer. Mas isso que a gente está falando são coisas, para mim, básicas. Entendeu? Qualquer parceria, seja em dinheiro incentivado ou dinheiro bom, já deveria ter isso daí. Prever isso. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas a gente rodou e a gente voltou lá naquela parada. Não é dinheiro que falta, gestão. São pessoas preocupadas com realmente a evolução do esporte, não do... eu vou ser o treinador aqui, eu vou ser o cara aqui, eu vou ser... Né? E a partir do momento que a gente sai desse modelo de... Pelo menos no handball, cara, o treinador do handball é o cara que vai carregar as bolas, é o cara que vai... Isso via de regra no Brasil, né? Graças a Deus. Mas a grande maioria dos clubes é assim, o treinador A gente tem um exemplo no Piauí, que o cara construiu um centro de treinamento. O nome do time é o nome do cara. Eu brinquei aqui com o Diogo, Badminton e tal. Tem um time no Piauí de handball que o nome do time é o nome do cara. O cara construiu um centro de treinamento. Que é do projeto social. Que é do projeto social. E os meninos têm um nível alto, super bom e tudo, né? Estão sempre nos brasileiros. Se a gente for discutir tecnicamente, tem algumas coisas aí na questão da evolução, mas, cara, o cara faz o trabalho dele, o projeto dele, tem meninos que saem de lá. Então, assim, eu acho que a história da gestão, ela sempre vai pegar de uma maneira ou de outra, né? E assim, a gente consegue prever o futuro dessa lei de incentivo? Não, né? Tipo, vocês acham que vai acontecer alguma evolução? Vocês acham que isso pode ser que acabe pela experiência de vocês de estarem, né, nesse meio? Eu torço para que não acabe, viu? Claro, você mais do que ninguém. Torço para que não acabe. Eu acho que elas estão em evolução ainda. Né? Com o passar do tempo, elas vão afunilando. Uma coisa importante também, Diogo, as empresas elas têm se profissionalizado em relação a isso. Antigamente era muito mais um trabalho de um intermediário que vendia o projeto para as empresas. Hoje você vê editais de grandes empresas procurando projetos, sabe? Então eles já estão constituindo departamentos dentro das empresas para analisar esse projeto. Claro que a quantidade de projetos é imensa. Eu imagino. Mas como que você vai fazer esse filtro? Então, de repente você cria um departamento que cria esse edital ou divulga esse edital e passa a colher propostas do Brasil inteiro que estão aí correndo, que estão precisando. Isso permite que aquele cara pequenininho lá do Piauí, que tem um projeto de handball, possa ser patrocinado, por exemplo, por uma Petrobras, por uma Eletrobras, enfim, por uma estatal. E cada vez mais melhorar as condições de trabalho dele lá. Exatamente. Ao mesmo tempo em que um Flamengo ou um Pinheiros também tem a chance de conseguir. É claro que esses clubes eles já praticamente se autossustentam, porque eles já têm um nome, eles já têm uma credibilidade e as empresas que vão apoiar sabem o que vão conseguir de contrapartida. É mais fácil na ponta final lá, né? Você chegar como o Pinheiros, por exemplo, do que chegar como essa equipe lá do Piauí. Você sabe que um pouquinho antes de ir para o Mundial, um amigo me ligou falando assim, olha, eu estou precisando que você me indique 2 projetos fora do eixo Rio-São Paulo. Projeto para ser incentivado.
Cara, e assim, e qual a modalidade? Ele falou, não, 2 projetos que estejam aprovados, aptos a captar recurso, fora do eixo Rio-São Paulo. Cara, aí você sai procurando quem você conhece que tem um projeto fora da nossa realidade aqui. Sim. Porque, pô, eu moro em São Paulo, vivo aqui. Não, e outra coisa também, né? 90% dos projetos aprovados no Brasil são nesse eixo Rio-São Nesse Paulo. eixo. É isso que eu ia falar. Às A vezes. empresa está procurando fora daqui. Entendi, cara. O Ministério do Esporte, na Secretaria Especial dos Esportes, eles divulgam esses números, né? A gente vê todos os anos onde que está a concentração de projetos. E por que será? Talvez falta de capacidade técnica das pessoas em ter conhecimento específico e começar a desenvolver, porque, enfim, você precisa estudar, você precisa se aperfeiçoar, né? Para poder fazer alguma função boa, para você poder ter um bom podcast, você precisa treinar, estudar. Estamos treinando, estamos tentando. E eu acho que acontece a mesma coisa no Brasil, né? Você não tem uma faculdade de projetos incentivados, né? Você não consegue saber o que eu preciso fazer. Foi a tua primeira pergunta. O que eu preciso fazer para poder escrever um projeto? Cara, você precisa estudar. Você precisa ir atrás, estudar, saber como funciona. Você precisa ver modelos. Entendeu? Você precisa entender a gestão, né? E ter uma equipe também. Não adianta você querer fazer tudo sozinho. E na verdade, Diogo, o fato de você conseguir escrever um projeto não significa que você vai conseguir fazer a gestão desse projeto depois de aprovado e captado. Então, eu já vivenciei ao longo desses anos todos de projeto incentivado, alguém que já aprovou um projeto, executou o projeto e falou assim, eu não quero mais, que dá muito trabalho. Porque você está mexendo com dinheiro público. A prestação de contas desse projeto tem que ser rigorosa. Eu imagino que deve dar um monte de boi na linha isso aí, né? Na hora de prestar a conta. Eu acho que já deu mais por um ajuste de entendimentos, tanto das entidades que eram proponentes, quanto também do governo. Que aprenderam. Foram aprendendo. Claro que vão sempre existir hoje erros. Dá muito menos. Era igual a história do Bolsa Atleta. Lá no começo, pra você prestar conta, você tinha que pegar as notas. Exatamente. Teve ano que eu falei, não vou pedir não. Porque, cara, você tinha que pegar nota, só podia usar tal lugar. Hoje não, hoje já é um dinheiro seu. Tem que comprovar, você tem que comprovar que você é atleta, continua e tal, e o dinheiro mesmo. é seu, você se vira. É isso mesmo. Mas, assim, claro que num projeto de lei que é muito, o volume de grana é muito maior, que, né, envolve empresa e tudo, deve ter uma prestação de contas que deve ser ali chatinha, mas que para isso que tem que ter uma equipe. Mas aí que tá, Diogo, se você faz um projeto bem elaborado, com todas as linhas, ele é aprovado. Não tem fiapo solto, né? Não tem, porque se você comprar 50 camisetas pro meu time de badminton, jogo badminton, você vai lá, 50 camisetas dentro daquele valor que que o Ministério já aprovou. Ou já está dentro daquela da referência, tabela de referência. Entendi. Tá lá, ó, tá aqui a nota fiscal, comprei, o material tá aqui, tô te mostrando qual é o material e pronto, acabou. Não tem muito problema. Existe desvio? Sim, no Brasil existe desvio, infelizmente. E isso atrapalha um pouco o crescimento, né? Isso atrapalha o crescimento porque, assim, a gente vê, por exemplo, os intermediários que têm empresas, que eu digo, que têm um bom relacionamento com empresas e acabam conseguindo influenciar as empresas a ponto de escolher determinado projeto, eles se acham o dono do recurso. Então, eles conseguem te vender a possibilidade de ter um patrocinador. Então eu, Gustavo, tenho um patrocinador embaixo do braço, eu vou chegar para você e falar, Diogo, você tem um projeto? Eu tenho um patrocinador, você me paga quanto? Entendi. E isso é um problema, porque a lei não prevê. Então, a federal prevê. A federal, isso que eu ia falar, a federal prevê um percentual de captação. Do valor do projeto. Sim. Com limitações e um percentual pequeno. Mas não tem aquele aí, quanto você me dá? Não tem aquele. Então, mas hoje eu te falo por experiência própria que esse valor é longe do que eles cobram. É longe de uma negociação de mercado. Assim, eu estou intermediando o patrocínio. Deve ter gente que vive só disso hoje. Tem. Super, muita gente. Tem. Muita gente é ótimo. Muita gente. Muitas empresas. No municipal e no estadual não tem esse percentual que tem na federal. Já teve e eles revogaram. Então, se revogar, imagina, o cara vai cobrar igual, então. se ele tem... Não, e o pior é que o proponente, a ONG, como é que ela vai fazer para pagar? Como é que paga? Aí se ela é sem finalidade pública, se ela não tem dinheiro, como é que ela vai pagar? Ela vai tirar do projeto. Então... Já o projeto já não vai rodar redondo. Aquele 100% que você precisaria, que você pensava em executar com o dinheiro que você vai receber, você vai ter 70%. E esse 70% você vai ter que executar para 100% do que você se previa. Aí já vira Brasil, né? Já vira Brasil. Aí já... Então, em vez de 50 camisetas, são 30. Se vira. Só que a nota fiscal é de 50. Em vez de 30 bolas, são 20. Ai, meu Brasil maravilhoso. Infelizmente, isso acontece.
Putz, que pena, cara. A gente torce para que essa evolução aconteça, que exista um pouco mais de transparência. Eu falei das empresas que estão criando departamentos, elas fazem justamente por uma questão de compliance, para que não aconteça isso, para que ela saiba exatamente quem ela está apoiando e que o dinheiro que ela está destinado é realmente para aquela finalidade, o que isentaria ela de qualquer problema. A empresa, é importante falar também uma coisa, Diogo, a empresa, quando ela patrocina um projeto, independente do nível, sendo federal, estadual ou municipal, ela não tem responsabilidade sobre o que o proponente vai fazer com o recurso. Tá? Então, se eu, Gustavo, sou o seu patrocinador, eu apoio o seu projeto, O problema é meu. o problema é seu com o governo. Entendeu? O governo aprovou o seu projeto. O governo, ele viu o teu projeto, aprovou o teu projeto. E o dinheiro é do governo, não é da empresa. Governo. Eu só estou, em vez de pagar para o caixa 1, estou pago pagando para o caixa B. Vou falar caixa 2. Caixa 2 é feio, caixa 2 dá problema. Mas Entendi. Quando você recebe o recurso, a tua prestação de contas é com o governo. A empresa vai monitorar isso aí, umas sim, outras não. Talvez aquela que queira ser parceira mesmo vá monitorar. Vai monitorar e vai se utilizar disso como uma ferramenta de marketing, né? De crescimento, de desenvolvimento. Eu acho que tinha que no projeto ter uma obrigatoriedade, cara, desse acompanhamento. Não sei se vocês concordam comigo. Pela empresa? Pela empresa. Sabe que no Rio de Janeiro mudou, já faz 2 anos mais ou menos que mudou. Na Lei de Incentivo ao Esporte estadual no Rio de Janeiro, existia uma obrigação de que a empresa entrasse com 20% da verba boa. Então você patrocinava o projeto com 80% de renúncia fiscal e 20% de verba direta. A partir do momento que você coloca dinheiro direto no projeto, já muda um pouco o cenário. De figura. O cara vai querer mexer, o cara vai querer estar próximo, vai querer... Exatamente. Mas eu nem falo desse percentual, mas falo de de você tem que ajudar a fiscalizar... Fiscalizar não, a prestação de contas, Algumas empresas exigem. Algumas empresas pedem para que você preste conta também para a empresa. Então, mas eu acho que tinha que ter essa obrigatoriedade de prestar conta também. Eu acho que poderia ter uma obrigatoriedade de uma auditoria externa. Pode ser. Eu acho que se tivesse uma obrigatoriedade, que não precisa ser numa Pricewaterhouse, mas de uma consultorias menores, que obrigasse os proponentes a ter 1% do projeto destinado exclusivamente para uma auditoria externa. Legal, então, vamos falar com o Bruno. É verdade. Sabe que ele pode propor? Pode, claro. Ele tem que vir aqui, esse vergonha. Porque a partir do momento que você cria mecanismos de fiscalização, como esse, por exemplo, você vai criando dificuldades para que as ilegalidades aconteçam, entendeu? Então, reduzindo as ilegalidades, você vai ter um projeto melhor. Infelizmente as pessoas vão achando brechas, né? Exatamente. Negócio para poder... É o tipo, por isso que eu falo. Desde o começo eu falava para todo mundo que me procurava fazer projeto, ninguém fica rico com projeto incentivado. O projeto incentivado é uma ferramenta para ajudar aquilo que você tem de esporte a melhorar. Eu vou ficar com isso na cabeça. Isso aí eu acho que quando todas as pessoas tiverem esse pensamento e que assim, não é um fim, o projeto de incentivo. Vou montar uma equipe não sei o quê. Não, então eu vou incentivar o projeto. Acabou. É isso que eu vou fazer da minha vida. Não vai para frente, o negócio não é que não vai para frente, mas não tem aquele salto de qualidade que você precisa para se tornar uma modalidade grande. Exatamente. E aí a gente tem que pensar também, Diogo, assim, tem projetos e projetos. Tem projetos que são bem educacionais, esportivos, educacional, e tem projetos que são de alto rendimento. As entidades normalmente são diferentes para cada um desses projetos. Algumas têm uma capacidade de gestão, prestação de contas, tudo um pouco melhor do que outras. Então, quando a gente vai elaborar um projeto, seja qual manifestação que vai ser o projeto, a gente tem que levar em consideração isso também. Porque muitas vezes você tem que colocar dentro desse projeto alguma pessoa dentro do item RH que faça a gestão desse projeto. Coordenador, né? Um gestor. Essa palavra porque é muito muitas utilizada. Vezes a entidade ela é tão pequena na estrutura, ela tem um projeto social, mas ela é pequena em estrutura, que não vai conseguir fazer a prestação de contas. Tipo a minha equipe de badminton. A sua equipe de badminton que é você. Você contrata uma auditoria externa ou um escritório externo que faça esse trabalho para você. E o que você pode fazer também, o que normalmente acontece, é dentro das linhas do projeto, você já provisiona o pagamento para uma empresa para fazer esse serviço. Já está inserido nesse valor. Você captou, vai contratar tal empresa e ela vai fazer essa prestação de contas para você. Eu acho que a única coisa que a gente deixou, quer dizer, deve ter 1 milhão de coisas que a gente para falar, mas enfim, eu acho que a gente esqueceu, a gente fica falando em clube, entidades também como confederações podem captar através de lei de incentivo. Podem, né? Se elas tiverem com toda a documentação em ordem. O ponto aí. Pode captar para projetos, enfim, para competições, para o que for.
para evento, até competição internacional. O duro difícil tá isso aí, ter a documentação. Então, Melhorou já, né? Melhorou, mas assim, hoje todas as confederações que estiverem com algum problema de documentação, elas não recebem dinheiro do COB, da Lei Piva. Da Lei Piva. Muito menos propor um projeto de lei de incentivo. Muito menos propor um projeto de lei de incentivo. E aí isso se estende para a federação também. O que o governo fez, desde o surgimento da Lei Pelé, foi exigir uma certificação específica para isso. Então, o que você faz é ter que se adequar à Lei Pelé, mudando estatuto, mudando normas de transparência, criando obrigatoriedades que não existiam no seu estatuto, você acaba profissionalizando um pouco mais o serviço do lado do proponente. Mas aí mexe muita coisa, né? Mexe muita coisa. E aí você precisa pensar onde você quer chegar. É isso que o Rojas falou. Você quer apresentar um projeto de alto rendimento que vai ter que captar R$1 milhão por ano para poder ser executado, ou você quer fazer um projeto social que vai atender, sei lá, 300 crianças, que vai te custar R$500 mil no ano. Entendi, o objetivo. Para isso, você não precisa da certificação. Ah, tá. Para executar um projeto de alto rendimento, que normalmente os valores são muito maiores, sim, aí sim, você precisa da certificação. E aí entra a dificuldade dos clubes grandes. Você imagina mudar o estatuto de um clube do tamanho do Flamengo, do Pinheiros, Paulistano, todos eles tiveram que se adequar para poder continuar sem recebendo. brecha. Sem brecha, porque tem que ser igual para todo mundo. Entendi. Eu tenho um clube, na verdade, que eu presto uma assessoria, um clube muito parceiro nosso. Eles têm 34 mil associados. E existe uma... no Brasil inteiro. Existe de um banco, enfim, de uma associação de funcionários de um banco importante aí do Brasil. E existe a previsão no estatuto para que qualquer mudança no estatuto você precise de 2/3 de todos os associados. Como é que você vai fazer para juntar 20 mil pessoas para votar no... E se elas não estiverem presentes, não existe segunda chamada. Inclusive, a maioria dos estatutos tem essa possibilidade, né? Você convoca a Assembleia para poder fazer qualquer alteração no estatuto. E em primeira chamada aparecem das 34 mil, 3 mil. Ok, aparecendo 3 mil. Então vamos para a segunda chamada, depois de meia hora, para ver quem está lá. Não, tem 3.020. Vamos fazer o... Beleza. Esses 3.020 representam os 34 Cara, mil. se eu fosse presidente de clube na pandemia, eu ia aproveitar esse momento e tentar chamar um online. Eles tentaram. Nada? Nem online conseguiram. Nem online conseguiram. Aí, pelo amor de Deus. Mas como é que você vai juntar 20 mil pessoas numa chamada de Zoom? Nem cabe, né? Tinha que ligar lá pro Zoom, dá um jeito aí, abre uma janela também do mundo. Google Meet, não existe nenhuma plataforma que aguentaria isso. É verdade. Tem esse pequeno detalhe técnico. Uma coisa importante que aconteceu, e a pandemia trouxe muitas mudanças na nossa vida, né? A gente não esperava, mas aconteceram, foi que os cartórios começaram a aceitar esse tipo de assembleia hoje em dia, não com 20 mil pessoas, que não acontece, mas muitas assembleias foram realizadas virtualmente sim. E foram passadas para o papel de uma forma virtual, ata, né? Uma ata eletrônica, né, que é o vídeo daquilo que aconteceu. Claro, coloca-se no papel o que foi decidido, mas o registro da ata é autorizado pelo teve eleição durante, né, várias confederações fizeram eleição durante esse período, enfim, tudo online, mas que bom. Você sabe bem. Deixa um outro podcast que eu vou fazer. Um dia eu vou fazer esse, porque esse aí tem um capítulo especial. Quantos presidentes de confederação já vieram aqui? Cara, nenhum. Eu não convidei também. Mas, na verdade, veio a CEO do rugby. Então. É uma confederação diferente. Cara. E sabe o que é o pior? Falando com ela e tal. Não, mas, pô, desculpa, mas é muita inveja pink que eu falei. Inveja rosa de você que eu tenho. Porque... Mas a gente também tem muito de você. Eu falei, como você tem inveja do handball? Fala, vocês estão na escola. É verdade. Mudou o pensamento da mulher, cara. E aí, cara, eles têm uma ideia muito legal. Não sei se eu posso falar, acho que não posso falar ainda. A ideia que eles têm de como fomentar a modalidade para as crianças. Cara, uma puta ideia. Uma puta ideia. Uma outra confederação que tá muito legal é a de golfe. A de golfe também, eu ouvi falar. Mas são papos legais pra gente. A gente quer trazer aqui coisas que realmente querem movimentar o esporte pra frente, positivamente, né? Não olhar, tipo, o que aconteceu de errado? Por que deu errado? Não, eu tô querendo trazer pessoas que estão fazendo dar certo, que querem realmente que o esporte, qualquer que seja a modalidade, alavanque. Então, eu acho que vocês são duas pessoas que também querem muito que o esporte alavanque. Por isso, eu até quero agradecer demais a presença de vocês. Acho que muita gente... Eu tenho interesse em saber... Eu, durante muito tempo, queria só saber dentro do aquário. De uns tempos para cá, eu comecei a querer entender
politicamente como que as coisas acontecem, o porquê que isso funciona assim, porque não tem jeito. Se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que tentar de uma maneira ou de outra, politicamente. Não vai se fazendo gol que eu vou tentar ajudar a modalidade que eu tanto amo. Então, acho que o Pod Esporte nasceu com esse intuito, e trazendo pessoas do gabarito de vocês duas aqui, eu acho que isso enriquece demais o nosso papo. Acho que as coisas começam a ter muita clareza para que a gente pense o esporte de uma maneira diferente, né? A lei de incentivo está aí para ser aproveitada, para ser uma ferramenta, como você disse. E eu acho que é isso, cara. Queria agradecer demais o tempo de vocês, que hoje eu entendo que tempo é a coisa mais preciosa do mundo. Eu já desperdicei muito meu tempo, mas hoje eu entendo que é, cara, fundamental. Agradecer Rojas, né? Sei que seu tempo é escasso. Gustavo, obrigado também pelo papo, acho que enriqueceu demais. E é isso, cara. Recados finais aí de vocês, espero que tenham gostado. Pô, gostei pra caramba. Parabéns pelo programa. Boa. Você tá com um monte de conteúdo legal. É programa estranho. Desculpa. Eu não sou apresentador, né, cara? Eu quero ouvir os caras. Você já tá mandando bem. Eu ia falar isso. Parabéns pela sua eloquência, pela sua dicção. Você tá aí. Isso aí, sabe o que é, cara? É muito story de Instagram, cara. Tem story pra falar e você vai treinando. Você vai... Aí você vai treinando e aí sai. Mas obrigado Globo mesmo. Também, né? Você tem experiência. Globo, outro patamar que a gente um dia atinge. Eu que agradeço, cara. Foi muito legal. Foi demais, espero que você tenha gostado. Obrigado também, Gustavo. Tá? Obrigado pelo convite. Tomara que a gente possa vir outras vezes aqui, comentar outros assuntos. Claro. E com um cenário também positivo, né? Tomara. Torce para que o Brasil evolua. Meu sonho é jogar um jogo, cara, igual... Não precisa ser nem NBA, não. Pode ser igual ao Mundial de Clubes lá. Legal. Que o Rojas teve a oportunidade de super bem organizado, cara. Top. Um negócio absurdo, assim, cara, que a gente entende que o esporte é diferente do que a gente vive aqui, né? Alguns esportes. Assim, infelizmente é o handball, mas a gente trabalha, tenta de uma maneira ou de outra fazer com que a modalidade evolua. Certo? Obrigado, cara. Valeu. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. E vocês aí, fiquem ligados, muito mais Pod Esporte. Se vocês não viram os outros episódios também, acessa aí, tanto na Olá Podcast, quanto no Spotify, quanto no YouTube. Se inscreve aqui no YouTube, deixa o like, que ajuda demais, como eu disse no começo do episódio. Acessa lá o site da Olá Podcast, www.olapodcast.com, para esse episódio, para todos os outros episódios do Pod Esporte e para a infinidade de programas que tem lá na Olá Podcast. Então, agradeço demais, mais uma vez, a presença de vocês aqui com a gente nesse papo incrível. Certo? Valeu, um abraço, até a próxima. Fui!